Capítulo 2 da conciliação e da mediação. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 18. Os procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos neste Código, sem prejuízo do disposto na Lei 13.140 de 2015. Artigo 19. As Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios manterão, em seu site, lista pública dos serviços notariais e de registros autorizados para os procedimentos de conciliação e de mediação, indicando os nomes dos conciliadores e dos mediadores, de livre escolha das partes. Artigo 20. O processo de autorização dos serviços notariais e de registro para a realização de conciliação e de mediação deverá ser regulamentado pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, NUPEMEC, e pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo único. Os serviços notariais e de registro poderão solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado sob supervisão do delegatário por, no máximo, 5 escreventes habilitados. Artigo 21. Os procedimentos de conciliação e de mediação serão fiscalizados pela Corregedoria Geral de Justiça, CGJ, e pelo juiz corregedor do Centro Judiciário de Solução em Conflitos e Cidadania, SEJUSC, da jurisdição a que estejam vinculados os serviços notariais e de registro. Parágrafo 1º. O NUPEMEC manterá cadastro de conciliadores e de mediadores habilitados, do qual deverão constar dados relevantes de atuação, tais como o número de causas em que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, além de outras informações que julgar relevantes. Parágrafo 2º. Os dados colhidos na forma do parágrafo anterior serão classificados sistematicamente pelo NUPEMEC, que os publicará ao menos anualmente para o conhecimento da população e para os fins estatísticos e de avaliação de conciliação e da mediação pelos serviços notariais e de registros e de seus conciliadores e mediadores. Artigo 22. Somente poderão atuar como conciliadores ou mediadores aqueles que forem formados em curso para o desempenho das funções, observadas diretrizes curriculares estabelecidas no anexo 1 da Resolução CNJ 125 de 2010, com a redação dada pela emenda número 2 de 8 de março de 2016. Parágrafo 1º. O curso de formação mencionado no caput deste artigo será custeado pelos serviços notariais e de registro e será ofertado pelas escolas judiciais ou por instituição formadora de mediadores judiciais nos termos do artigo 11 da Lei 13.140 de 2015, regulamentada pela Resolução EFAM número 6 de 21 de novembro de 2016. Parágrafo 2º. Os tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos territórios poderão credenciar associações, escolas e institutos vinculados aos serviços notariais e de registro, não integrantes do Poder Judiciário, para que realizem, sob supervisão, o curso de formação mencionado no caput deste artigo, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos pela Resolução EFAM número 6 de 2016. Parágrafo 3º. Os conciliadores e mediadores autorizados a prestar o serviço deverão, a cada 2 anos, contados da autorização, comprovar à CGJ e ao NUPEMEC a que estão vinculados a realização de curso de aperfeiçoamento em conciliação e mediação. Parágrafo 4º. A admissão como conciliadores ou mediadores daqueles que comprovarem a realização do curso de formação mencionado no caput deste artigo, promovido por entidade não integrante do Poder Judiciário e anterior à edição do provimento 67, de 26 de março de 2018, será condicionada a prévio treinamento e aperfeiçoamento. Artigo 23. O conciliador e o mediador observarão os princípios e as regras previstas na Lei 13.140 de 2015, no artigo 166 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, anexo 3 da Resolução CNJ 125 de 2010. Artigo 24. Toda e qualquer informação revelada na sessão de conciliação ou mediação será confidencial, salvo as hipóteses do artigo 30 da Lei 13.140 de 2015. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao conciliador, ao mediador, às partes, aos seus prepostos, advogados, assessores técnicos e às outras pessoas que tenham direta ou indiretamente participado dos procedimentos. Parágrafo 2º.
não será protegida pela regra da confidencialidade de informações relativas à ocorrência de crime de ação pública. Parágrafo 3º. A confidencialidade não afastará o dever de prestar informações à administração tributária. Parágrafo 4º. Serão vedados, para o fim diverso daquele expressamente deliberado pelas partes, o registro, a divulgação e a utilização de informações apresentadas no curso do procedimento. Artigo 25. Aos que atuarem como conciliadores e mediadores, aplicar-se-ão as regras de impedimento e suspeição nos termos do disposto no artigo 148, inciso 2, 167, parágrafo 5º, artigo 172 e artigo 173 do CPC e artigo 5º ao artigo 8º da Lei 11.340 de 2016, devendo, quando constatadas estas circunstâncias, ser informados aos envolvidos, interrompendo-se a sessão. Parágrafo único. Notários e registradores poderão prestar serviços profissionais relacionados com suas atribuições às partes envolvidas em sessão de conciliação ou de mediação de sua responsabilidade. Seção 2 das partes. Artigo 26. Podem participar da conciliação e da mediação como requerente ou requerido a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória. Parágrafo 1º. A pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído, mediante instrumento público ou particular, com poderes para transigir e com firma reconhecida. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto, munido de carta de preposição com poderes para transigir e com firma reconhecida, sem necessidade da existência de vínculo empregatício. Parágrafo 3º. Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação mediante a exibição de seus atos constitutivos. Parágrafo 4º. Os entes despersonalizados poderão ser representados conforme previsto em lei. Artigo 27. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para o ato. Parágrafo único. Comparecendo uma das partes desacompanhada de advogado ou defensor público, o conciliador ou mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Seção 3 do objeto. Artigo 28. Os direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação poderão ser objeto de conciliação e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele. Parágrafo 1º. A conciliação e a mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homologados em juízo na forma do artigo 725, inciso 8 do CPC e do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 13.140 de 2015. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o cartório encaminhará ao juízo competente o termo de conciliação ou de mediação e os documentos que instruirão o procedimento e, posteriormente, em caso de homologação, entregará o termo homologado diretamente às partes. Seção 3 do requerimento. Artigo 29. O requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro de acordo com as respectivas competências. Artigo 42 da Lei 13.140 de 2015. Parágrafo único. Admitir-se-á a formulação de requerimento conjunto, firmado pelos interessados. Artigo 30. São requisitos mínimos do requerimento de realização de conciliação ou de mediação. Inciso 1. Qualificação do requerente, em especial o nome ou denominação social, endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade e do cadastro de pessoa física, CPF, ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. Inciso 2. Dados suficientes da outra parte para que seja possível sua identificação e convite. Inciso 3. Indicação do meio idôneo de notificação da outra parte. Inciso 4, narrativa sucinta do conflito e, se houver, proposta de acordo. E, inciso 5, outras informações relevantes a critério do requerente. Parágrafo 1º. Para os fins do caput deste artigo, os serviços notariais e de registros poderão disponibilizar aos usuários, por intermédio da rede mundial de computadores ou presencialmente, um formulário padrão. Parágrafo 2º. Caberá ao requerente oferecer tantas cópias do requerimento quantas forem as partes interessadas, caso não opte por meio eletrônico como forma de notificação. Parágrafo 3º. Serão de inteira responsabilidade do requerente a veracidade e correção dos dados fornecidos relacionados no inciso 1 a 5 deste artigo.
Artigo 31. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se, em exame formal, for considerado não preenchido algum dos requisitos previstos no artigo 30 deste Código de Normas, o requerente será notificado preferencialmente por meio eletrônico, para sanar o vício no prazo de 10 dias, marcando-se nova data para audiência, se necessário. Parágrafo 1º. Persistindo o não cumprimento de qualquer dos requisitos, o conciliador ou mediador rejeitará o pedido. Parágrafo 2º. A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. Artigo 32. No ato do requerimento, o requerente pagará emolumentos referentes a uma sessão de mediação de até 60 minutos. Artigo 33. A distribuição do requerimento será anotada no livro de protocolo de conciliação e de mediação, conforme a ordem cronológica de apresentação. Artigo 34. Ao receber o requerimento, o Serviço Notarial de Registro designará de imediato data e hora para a realização da sessão de conciliação ou de mediação e dará ciência dessas informações ao apresentante do pedido, dispensando-se a notificação do requerente. Parágrafo 1º. A ciência a que se refere o caput deste artigo recairá na pessoa do apresentante do requerimento, ainda que não seja ele o requerente. Parágrafo 2º. Ao apresentante do requerimento será dado recibo do protocolo e de todos os valores recebidos a título de depósito prévio. Artigo 35. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com aviso de recebimento, AR, ou notificação por oficial de registro de títulos e documentos do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 1º. O serviço notarial ou de registro informará ao requerente os meios idôneos de comunicação permitidos e respectivos custos. Parágrafo 2º. O requerente arcará com o custo da notificação. No entanto, se for feita por meio eletrônico, não será cobrada. Parágrafo 3º. O custo do envio da carta com AR não poderá ser superior ao praticado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e o custo da notificação por oficial de registro de títulos e documentos será o previsto na tabela de emolumentos. Artigo 36. O serviço notarial ou de registro remeterá, com notificação, cópia do requerimento à parte requerida, esclarecendo desde logo que a sua participação na sessão de conciliação ou de mediação será facultativa e concederá prazo de 10 dias para que, querendo, indique por escrito nova data e novo horário, caso não possa comparecer à sessão designada. Parágrafo único. Para a conveniência dos trabalhos, o serviço notarial ou de registro poderá manter contato com as partes no intuito de designar data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação. Seção 4 das sessões. Artigo 37. Os serviços notariais e de registro manterão espaço reservado em suas dependências para a realização das sessões de conciliação e de mediação durante o horário de atendimento ao público. Parágrafo 1º. Na data e hora designadas para a realização da sessão de conciliação ou de mediação, realizado o chamamento nominal das partes e constatado o não comparecimento de qualquer delas, o requerimento será arquivado. Parágrafo 2º. Não se aplicará o disposto no parágrafo anterior se estiverem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Inciso 1. Pluralidade de requerentes ou requeridos. Inciso 2. Comparecimento de ao menos duas partes contrárias com o intuito de transigir. E 3. Identificação formal da viabilidade de eventual acordo. Parágrafo 3º. A sessão de conciliação ou de mediação terá eficácia apenas entre as partes presentes. Artigo 38. Obtido o acordo, será lavrado o termo de conciliação ou de mediação e as partes presentes assinarão a última folha do termo, rubricando as demais. Finalizado o procedimento, o termo será arquivado no livro de conciliação e de mediação. Parágrafo único. Será fornecida via do termo de conciliação ou de mediação a cada uma das partes presentes à sessão, que será considerado documento público com força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso 4 do CPC. Artigo 39. A não obtenção de acordo não impedirá a realização de novas sessões de conciliação ou de mediação até que finalize as tratativas. Artigo 40. O pedido será arquivado independentemente de anuência da parte contrária, se o requerente solicitar, a qualquer tempo e por escrito, a desistência do pedido. Parágrafo 1º. Solicitada a desistência, o requerimento será arquivado em pasta própria, não subsistindo a obrigatoriedade de sua conservação
quando for microfilmado ou gravado por processo eletrônico de imagens. Parágrafo 2º. Presumir-se-á a desistência do requerimento se o requerente, após notificado, não se manifestar no prazo de 30 dias. Artigo 41. Em caso de não obtenção do acordo ou de desistência do requerimento antes da sessão de conciliação ou de mediação, o procedimento será arquivado pelo Serviço Notarial e de Registro, que anotará essa circunstância no livro de conciliação e mediação. Seção 5 dos livros. Artigo 42. Os serviços notariais e de registros, optante pela prestação do serviço, criarão livro de protocolo específico para o recebimento de requerimentos de conciliação e mediação. Parágrafo 1º. O livro de protocolo, com 300 folhas, será aberto, numerado, autenticado e encerrado pelo oficial do registro notarial e de registro, podendo ser utilizado, para tal fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pela autoridade judiciária competente. Parágrafo 2º. Do livro de protocolo deverão constar os seguintes dados: número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Inciso 2, da data da apresentação do requerimento. Inciso 3, o nome do requerente. Inciso 4, a natureza da mediação. Artigo 43. Os serviços notariais e de registros que optarem por prestar o serviço deverão instituir o livro de conciliação e de mediação, cuja abertura atenderá às normas estabelecidas pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Territórios. Parágrafo 1º. Os termos de audiência, de conciliação ou de mediação serão lavrados em livros exclusivos, vedada a sua utilização para outros fins. Parágrafo 2º. Os livros obedecerão os modelos de uso corrente, aprovados pelo juízo da vara de registros públicos. Parágrafo 3º. Os números de ordem dos termos de conciliação e de mediação não serão interrompidos ao final de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. Parágrafo 4º. Poderá ser adotado simultaneamente mais de um livro de conciliação e de mediação para a lavratura de audiências por meio eletrônico. Parágrafo 5º. Deverá ser adotado pelos serviços notariais e de registro livro de carga físico, no qual serão correlacionados os escreventes e os livros quando o serviço utilizar concomitantemente mais de um livro de conciliação e de mediação. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. O livro sobre a responsabilidade de um escrevente é de seu uso exclusivo, permitida a utilização por outro escrevente apenas com autorização prévia do notário e do registrador, lançada e datada no livro de carga. Artigo 44. O livro de conciliação e de mediação terá 300 folhas, permitido o acréscimo apenas para evitar inconveniência de cisão do ato. Parágrafo 1º. Além do timbre do serviço notarial e de registro, todas as folhas conterão o número do livro e do termo de conciliação ou de mediação correspondentes, numeradas em ordem crescente por sistema mecânico eletrônico. Parágrafo 2º. Eventual erro material na numeração das folhas poderá ser corrigido pelo notário ou registrador, devendo constar do termo de encerramento. Parágrafo 3º. O livro eletrônico somente poderá ser adotado por sistema que garanta a verificação da existência do conteúdo do ato, subordinando-se às mesmas regras de lavratura atinentes ao livro físico. Artigo 45. Nos termos de audiências de conciliação e de mediação lavradas em livros de folhas soltas, as partes lançarão a assinatura no final da última, rubricando as demais. Parágrafo único. Se os declarantes ou os participantes não puderem, por alguma circunstância, assinar, far-se-á declaração no termo, assinando a rogo outra pessoa e, apondo-se à margem do ato, a impressão datiloscópica da que não assinar. Artigo 36. As folhas soltas utilizadas serão acondicionadas em pasta própria, correspondente ao livro a que pertençam, até a encadernação, que ocorrerá no período de até 60 dias subsequentes à data do encerramento. Parágrafo único. O encerramento será feito imediatamente após a lavratura do último termo de audiência, ainda que pendente o decurso do prazo previsto no caput deste artigo para a ultimação do ato previamente praticado e não subscrito. Artigo 47. O livro de conciliação e de mediação conterá índice alfabético com a indicação dos nomes das partes interessadas presentes à sessão, devendo constar o número do CPF/CNPJ
ou, na sua falta, o número de documento de identidade e a referência ao livro e à folha em que foi lavrado o termo de conciliação ou de mediação. Parágrafo único. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou eletrônico, em que serão anotados os dados das partes envolvidas nos procedimentos de mediação ou de conciliação. Artigo 48. O livro e qualquer documento oriundo de conciliação ou de mediação extrajudicial deverão permanecer no ofício e quaisquer diligências judiciais ou extrajudiciais que exigirem a sua apresentação serão realizadas, sempre que possível, no próprio ofício, salvo por determinação judicial, caso em que o documento ou o livro poderá deixar o serviço extrajudicial. Artigo 49. Os serviços notariais e de registro deverão manter em segurança permanente os livros e os documentos de conciliação e de mediação, respondendo pela ordem, guarda e conservação. Parágrafo único. O livro de conciliação e de mediação poderá ser escriturado em meio eletrônico e o traslado do termo respectivo poderá ser disponibilizado na rede mundial de computadores para acesso restrito, mediante a utilização de código específico fornecido às partes. Artigo 50. Os documentos eventualmente apresentados pelas partes para a instrução e conciliação ou da mediação serão examinados e devolvidos aos seus titulares durante a sessão, devendo os serviços notariais e de registro manterem arquivo próprio, além do requerimento firmado pelas partes, todos os documentos que julgar pertinentes. Artigo 51. Os serviços notariais e de registro observarão o prazo mínimo de 5 anos para arquivamento dos documentos relativos à conciliação e à mediação. Parágrafo único. Não subsistirá a obrigatoriedade de conservação dos documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens. Seção 6. Dos emolumentos. Artigo 52. Enquanto não editadas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas relativas aos emolumentos, observadas as diretrizes previstas pela Lei 10.169, de 29 de dezembro de 2000, aplicar-se-á às conciliações e às mediações extrajudiciais a tabela referente ao menor valor cobrado na lavratura de escritura pública sem valor econômico. Parágrafo 1º. Os emolumentos previstos no caput deste artigo referem-se a uma sessão de até 60 minutos e neles será incluído o valor de uma via do termo de conciliação e de mediação para cada uma das partes. Parágrafo 2º. Se excedidos os 60 minutos mencionados no parágrafo anterior ou se forem necessárias sessões extraordinárias para obtenção de acordo, serão cobrados emolumentos proporcionais ao tempo excedido, na primeira hipótese, e relativos a cada nova sessão de conciliação de mediação na segunda hipótese. Mas, em todo caso, poderá o custo ser repartido pro rata entre as partes, salvo se transigirem de forma diversa. Parágrafo 3º. Será considerada sessão extraordinária aquela não prevista no agendamento. Artigo 53. É vedado aos serviços notariais e de registro receber das partes qualquer vantagem referente à sessão de conciliação ou de mediação, exceto os valores relativos aos emolumentos e às despesas de notificação. Artigo 54. Na hipótese de o arquivamento do requerimento ocorrer antes da sessão de conciliação ou de mediação, 75% do valor recebido a título de emolumentos será restituído ao requerente. Parágrafo único. As despesas de notificação não serão restituídas, salvo se ocorrer desistência do pedido antes da realização do ato. Artigo 55. Com base no artigo 169, parágrafo 2º do CPC, os serviços notariais e de registro realizarão sessões não remuneradas de conciliação e de mediação para atender demandas de gratuidade, como contrapartida da autorização para prestar o serviço. Parágrafo único. Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas, que não poderá ser inferior a 10% da média semestral das sessões realizadas pelo serviço extrajudicial, nem inferior ao percentual fixado para as câmaras privadas. Seção 7 das disposições finais. Artigo 56. Será vedado aos serviços notariais e de registro estabelecer, em documentos por eles pedido, cláusula compromissória de conciliação ou de mediação extrajudicial. Artigo 57. Aplica-se o disposto no artigo 132 caput e parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro à contagem dos prazos.